E um abraço pra você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, pra quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários. O primeiro, 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 12 de março. Lembrando a vocês que toda terça-feira tem live aqui no canal. Então hoje, 8h15 da noite, estaremos aqui ao vivo na nossa live. Tudo que for saindo aí de notícias, informações durante o dia relacionado ao Botafogo, a gente conversa na live de logo mais, claro. Vamos entrar no clima do jogo também de amanhã, entre Bragantino e Botafogo fora de casa, o jogo de volta da pré-Libertadores. Neste conteúdo de agora, temos vários temas aqui, temos temas polêmicos. Vamos conversar sobre o Palmeiras, que tá ameaçando aí o John Textor, cara, soltou nota oficial. Vamos conversar também sobre o STJD. Quero conversar sobre Yarley, o goleiro Raul, que já desembarcou ontem no Rio de Janeiro. Luiz Castro. Vamos debater isso aqui porque eu vejo muitos torcedores botafoguenses pedindo a volta do técnico Luiz Castro, que tá ameaçado, hein? O cargo dele lá na Arábia tá ameaçado. Eu vou dar minha opinião, o que eu penso sobre isso. E para fechar, temos aqui o Almada, meio-campista, difícil a negociação. E para fechar, Danilo Barbosa, de saída do Botafogo. Será que o Danilo Barbosa vai pro Corinthians? Mas antes, peço para vocês aquela moral. Inscreva-se, deixe seu like. Ative o sino para receber todas as notificações. Não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês. Participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro falando um pouquinho rapidamente aqui sobre o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras ontem soltou uma nota oficial. A nota oficial é longa, eu nem vou ler toda pra gente não perder tempo. Só vou dar uma resumida nessa nota oficial que o Palmeiras soltou. Eles disseram que vão tomar medidas legais e que as declarações do John Textor são irresponsáveis e levianas. Aquela situação, né, de propinas para os árbitros. O John Textor está alegando que tem provas e o Palmeiras soltou essa nota oficial. Lembrando que o John Textor, quando ele falou do Palmeiras, ele disse que o Palmeiras não está envolvido nessa situação. Então deixa eu dar minha opinião rapidamente aqui, porque eu sinceramente não sei qual a intenção do Palmeiras com essa nota oficial. Estão dizendo aqui que vão por meios legais ali, por meios da justiça, ir bater de frente com o John Textor. A impressão que eu tenho é que o Palmeiras está defendendo os árbitros. Por que o Palmeiras defenderia os árbitros? Eu acho que nesse caso aqui o John Textor está dizendo que tem provas de propinas, árbitros. Eu acho que todos os clubes, no mínimo, tinham que esperar para saber o que está acontecendo, porque se realmente essas provas existirem, a gente quer saber como os outros clubes também querem saber. Então o Palmeiras, ao invés de esperar para ver o que está acontecendo, não, já se posicionou contra o John Textor, vai processar o John Textor. Então a sensação que eu tenho é que o Palmeiras está defendendo a arbitragem. Qual o interesse do Palmeiras em defender a arbitragem? Sinceramente, não sei, porque o John Textor, quando ele fala isso tudo aí dos árbitros, das propinas, ele não fala do Palmeiras, ele não falou que o Palmeiras foi beneficiado, em nenhum momento ele falou do Palmeiras que está no meio dessa situação toda. Então, sinceramente, não sei o problema do Palmeiras com o Botafogo nessa situação, então vamos aguardar para ver. Rapidamente falando sobre isso, o STJD, que deu aí 3 dias, né, para o John Textor apresentar as provas, o que o John Textor vai fazer, cara? Por meio dos seus advogados, o John Textor deixou claro ontem que essas provas ele vai apresentar para o Ministério Público, tanto do Rio de Janeiro quanto de Brasília. O John Textor, ele não confia no STJD para investigar essas acusações. Eu falei isso aqui no vídeo, quando eu falei somente sobre esse tema. Eu falei, será que o STJD é confiável? Porque assim, se existe propinas, árbitros aceitando isso, por que o STJD talvez não tem pessoas envolvidas, talvez, dentro do STJD? Eu não confio no STJD. Então,
Como é que você pede para o STJD investigar talvez uma situação que muitas pessoas estão envolvidas? Então, é claro, o John Textor ele não está confiando no STJD e ele quer apresentar as provas para o Ministério Público, tanto do Rio quanto de Brasília. Só que o STJD está ameaçando o John Textor. Se ele não apresentar as provas, ele pode pegar uma punição. Minha opinião rapidinho aqui sobre isso. Tá certíssimo, John Textor. Cara, vai para a justiça comum. Falei isso aqui no vídeo também, quando eu falei sobre esse tema. Eu falei, cara, se a gente for para a justiça comum, a gente vai tomar gancho. Porque se o Botafogo for para a justiça comum, a gente pode ser prejudicado. Pô, mas a FIFA não fica do nosso lado? Não tem como o Botafogo ir para a justiça comum, porque a gente está falando de crime. Propina. Árbitros aceitando propinas. E se o John Textor tem provas, ele tem que ir para a justiça comum mesmo. Ele tem que ir para a FIFA. Então ele está certíssimo nessa situação. Duas rapidinhas aqui para vocês. Yarley, 18 anos, fez um golaço na vitória contra o Sampaio Corrêa no último final de semana. E a diretoria do Botafogo, ela tá encantada com esse jogador. Ele tem contrato somente até 2025. E o Botafogo vai estender, vai aumentar esse contrato com o Yarley. Ele que tem uma multa rescisória de 64 milhões de reais para clubes do Brasil e 161 milhões de reais para clubes do exterior, tá bom? Ele que vai ganhar mais oportunidades nessa temporada no elenco principal, é tratado dentro do Botafogo como uma joia. Então o Botafogo vai ampliar, vai aumentar o contrato com o Yarley, que só vai até 2025, e também vai aumentar a multa rescisória. A outra rapidinha é que o goleiro Raul, ele desembarcou ontem no Rio de Janeiro. O goleiro de 26 anos de idade, 1,91 m, ele desembarcou ontem para se apresentar e fazer parte do elenco do Botafogo para essa temporada. E ele falou, o Raul, ele falou na chegada dele ontem no aeroporto, ele falou o seguinte, minha principal característica é jogar com a bola nos pés e frieza, dizendo que é um goleiro frio. Falou também que está feliz e motivado, é o primeiro clube dele na Série A, disse que vai buscar títulos com a camisa do Botafogo. Eu quero conversar com vocês agora sobre o treinador, Luiz Castro. Ontem ele foi eliminado nos pênaltis nas quartas de final da Champions da Asa. O clima pro Luiz Castro na Arábia não tá bom. O Al Nassr, já tá ali fazendo campanhas que a torcida tá questionando bastante. Só para vocês terem uma ideia, no campeonato saudita, o Al Nassr tá 12 pontos atrás do Al Hilal, que é o líder, comandado pelo técnico Jorge Jesus. E ontem acabaram sendo eliminados ali na Champions da Ásia, jogo que foi para os pênaltis. E o Luiz Castro está muito pressionado, inclusive está correndo risco de demissão. Olha, quero dar minha opinião, porque no momento que ele corre o risco de demissão, começa o debate entre os torcedores de Botafoguense, A gente fica questionando. Pô, será que se ele for demitido, não vale a pena trazer o Luiz Castro de volta para o Botafogo? Cara, agindo pela razão, eu vou deixar sentimento de lado. Porque se eu for falar de sentimento, eu não aceitaria. Porque quando foi questionado no Botafogo, o Textor segurou, manteve. E quando recebeu uma proposta, saiu. Ele que sempre falava de projeto, ele saiu e deixou o Botafogo líder do campeonato, mas acabou deixando a gente ali numa situação difícil, porque, você perde um técnico que estava um tempinho já no Botafogo, líder do campeonato, e ainda teve aquela polêmica, ele não saiu bem aqui no Botafogo, Foi uma confusão nessa saída, uma confusão mesmo na saída do técnico Luiz Castro. Agora, falando pela razão, é claro que eu aceitaria de volta, por todo um contexto. Por quê? Quando ele recebe a proposta da Arábia, é uma proposta que muda a vida do cara. Eu sei que ele recebia um bom salário aqui no Botafogo, mas foi uma proposta irrecusável, além de trabalhar com Cristiano Ronaldo. É claro que você trabalhar com Cristiano Ronaldo, isso também pesa. Agora, se a gente pegar o contexto, o Luiz Castro, ele conhece o elenco, ele conhece o clube e ele conhece o projeto do Botafogo e tem moral para chegar no Botafogo, cobrar o John Textor. Se hoje a gente tem um CT ali bem melhor do que a gente tinha,
cobranças do Castro. Então, assim, o Castro, ele cobra o John Textor. Ele é aquele cara que ele não é só um técnico, né? Ele comanda tudo ali dentro do Botafogo. Então, se a gente pegar esse contexto, é claro que eu aceitaria de volta. Mas a gente tem dinheiro. Dá pra gente achar um técnico melhor do que ele. Concordo. Eu acho que tem técnicos aí no mercado, se o Botafogo buscar, talvez técnicos melhores do que o Luiz Castro. Mas por todo esse contexto que eu falei aqui, conhece o elenco, conhece o clube, conhece o projeto, tem moral para cobrar o John Textor, é claro que eu aceitaria de volta o técnico Luiz Castro no Botafogo. Mas para isso, ele precisa ser demitido, ele precisa querer voltar. Então a gente sabe como é que é. Acho bem difícil essa volta do técnico Luiz Castro ao Botafogo, mas só para dar minha opinião, deixando claro aqui, se ele voltasse eu não acharia ruim. Agora, se eu for falar de sentimento, por mim, ele não pisaria nunca mais no Botafogo. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, conversar com vocês sobre Thiago Almada e Danilo Barbosa. Será que vai sair do Botafogo? Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilhem esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense que vocês conhecem aí, aqueles grupos de botafoguenses que vocês conhecem, manda lá pra gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Deixa eu falar rapidamente aqui sobre o Thiago Almada, meio campista, né, do Atlanta United dos Estados Unidos, jogador que o Botafogo tem interesse. Segundo o GE, o Globoesporte.com, tá difícil essa negociação, porque o meio campista, ele quer ir pra Europa, né? Ele quer uma joia do futebol argentino, joga muita bola, apesar de estar na MLS, né? A galera desconfia muito. Pô, jogador da MLS, mas ele joga muito. Jogador de Copa do Mundo, jogou a última Copa do Mundo para a seleção da Argentina, uma joia. Ele joga no Atlanta United dos Estados Unidos, mas está difícil essa negociação porque o jogador tem o desejo de jogar na Europa, tá? E o Botafogo fez uma proposta de 20 milhões de dólares, né? 100 milhões de reais. E a equipe dos Estados Unidos está querendo aí 30 milhões de dólares, que dá ali 149 milhões de reais. Então essa negociação acaba sendo bem difícil, porque o jogador quer ir para a Europa e a proposta do Botafogo não é o que a equipe dos Estados Unidos pretende receber por esse atleta. Acho até que tá no valor aqui, porque joga muito. Acho que ele joga muita bola mesmo. Pra gente fechar, Danilo Barbosa, informação do UOL. O Corinthians tem o desejo do Danilo Barbosa e pretende trocar pelo Mosquito, o atacante ponta da equipe do Corinthians. Inclusive, o Botafogo está tratando essa situação com cautela, ainda não temos avanços. Lembrando que o Botafogo já teve interesse no Mosquito em 2022. E nessa temporada atual, o Mosquito tem 12 jogos, 10 saindo do banco e nenhum gol. Cara, minha opinião, não existe. Eu até gosto do futebol do Mosquito, só que ele teve uma lesão no joelho e ficou um tempinho parado. Essa lesão que ele teve no joelho foi uma lesão complicada. Agora, você pegar o Danilo Barbosa, que é o pulmão desse meio campo, é o pulmão do time, junto com o Júnior Santos, para mim é o melhor jogador do Botafogo nessa temporada. Você vai trocar o Danilo Barbosa pelo Mosquito, que estava machucado recentemente com uma lesão no joelho? Não existe isso. E outra, o Mosquito é ponta. O Botafogo tá cheio de pontas. Não precisa de pontas. Então, não existe o Botafogo trocar o Danilo Barbosa no Mosquito. Isso não existe. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Não existe. Se o Botafogo fizer isso, a gente vai vir aqui, vai cobrar explicações, porque não tem condições. O Danilo Barbosa, nessa temporada, é o melhor jogador do Botafogo ao lado do Júnior Santos, na minha opinião, e essa troca não existe. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Hoje, terça-feira, tem live, 8h15 da noite. Aguardo vocês pra gente trocar uma ideia. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira, Fogão. Eu gosto mais de você do que de mim.